corrente das águas purificadoras. Ezequiel 47. Os estudiosos teólogos creem que essa passagem das Escrituras Sagradas, a visão de Ezequiel sobre as águas purificadoras, se cumprirá literalmente e que isso acontecerá em Israel. Mas eu creio que nesse texto também existem lições espirituais valiosíssimas para todos nós. Essa é uma profecia riquíssima em ensinamentos em todo o seu conteúdo. Nessa visão, esse homem ou anjo que está conduzindo Ezequiel representa o Espírito Santo de Deus. O homem o leva à entrada da casa ou do templo e ele percebe que saíam umas águas debaixo do umbral da casa. Em toda a Bíblia vemos que água é também um símbolo do Espírito Santo. O Senhor Jesus disse: "Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna." João 4,14. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão de seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. João 7,38. Essas águas que lemos aqui, nessa visão de Ezequiel, vinham da banda direita do templo. O Senhor Jesus também nos deixou claro que seu corpo era o templo, quando ele disse: "Derrubareis esse templo e em 3 dias o levantarei." Isso está escrito em João 2,19. E em João 19,34 também lemos que depois de morto, um dos soldados perfurou o seu lado e dele saiu sangue e água. Essa é a água que saía da banda direita do templo. Aqui no verso 3 diz que aquele homem saiu para o oriente com um cordel de medir e mediu 1000 côvados, o que equivale a aproximadamente 500 metros. E fez com que Ezequiel passasse pelas águas, e aquelas águas lhe davam nos artelhos, ou seja, nos seus tornozelos. Vamos dar uma pausa aqui. Quando não pertencíamos ao Senhor, vivíamos uma vida totalmente independente de Deus. Até mesmo depois de conhecer ao Senhor, muitos de nós continuam vivendo suas vidas sem se entregar totalmente ao domínio de Deus. Quando aquele homem faz com que Ezequiel passe pelas águas, isso significa para nós a liderança do Espírito de Deus nos levando a uma entrega gradativa. Ou seja, quando entramos no rio do Espírito, nas águas vivas e purificadoras de Deus, começamos a nossa entrega. Isso nos fala da liderança do Espírito Santo, nos levando a buscar ao Senhor. Todo o processo de transformação pelo qual passamos depois da conversão é totalmente feito pelo Espírito Santo de Deus. Quando aquelas águas chegam até nosso tornozelo, ainda estamos mantendo o domínio sobre nossas vidas, nossas decisões. Estamos de pé e conseguimos andar sem muita dificuldade. Ainda decidimos, por exemplo, que vamos mudar de cidade, mudar de estado ou até mesmo de país, e sequer passa pela nossa cabeça que deveríamos consultar ao Senhor e saber se isso é de sua vontade.
Então aquele homem, que simboliza o Espírito Santo, mede mais 1000 côvados e faz Ezequiel passar pelas águas, e elas lhe davam pelos joelhos. Nesse ponto da nossa busca ao Senhor, começamos a ter dificuldade de caminhar nas águas. Começamos a perder o domínio sobre nossas vidas e entregá-la à soberania de Deus. Começamos a compreender que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Entendemos que não é nada sábio confiarmos totalmente em nossa própria força e capacidade. Mas ainda temos alguns pontos que não entregamos totalmente ao Senhor. Então, outra vez, aquele homem mede 1000 côvados e faz com que Ezequiel passe pelas águas, e elas lhe dão pelos lombos. Com águas nas alturas dos lombos, é muito difícil caminhar em um rio. Nesse ponto, já estamos quase totalmente rendidos nas mãos do Senhor e entregues à sua vontade. Esse é o lugar em que a nossa busca ao Senhor se torna mais e mais intensa. Quanto mais nos aproximamos dele, mais queremos nos aproximar. Nesse ponto, começamos a conhecer mais ao Senhor e seus mistérios, e quanto mais o conhecemos, mais queremos conhecê-lo. E quando aquele homem mede mais 1000 côvados e faz Ezequiel passar pelas águas, as águas não se podiam atravessar, porque eram profundas e tinha que se passar a nado. Nesse ponto da nossa busca, já não dá e nem queremos voltar atrás. Então nós morremos. Porque ninguém consegue ficar nadando para sempre em águas profundas sem sucumbir e morrer. Mas tudo bem, essa é a ideia. No reino de Deus, tudo funciona ao contrário. É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se recebe o dom da vida eterna no céu. Morremos então para o mundo e para as coisas que nele há. Morremos para o nosso eu. Morremos para os desejos da nossa carne. Morremos até mesmo para os anseios da nossa alma. Morremos para a nossa sensibilidade. Ninguém mais consegue nos ferir, e se tentarem, estaremos prontos a perdoar. Nesse ponto da nossa busca ao Senhor, queremos viver para agradá-lo. Já não fazemos o que queremos, e sim o que temos certeza que é o que Ele quer. Não damos um passo, não tomamos nenhuma decisão, não fazemos coisa alguma sem antes consultá-lo. Somente vamos onde Ele nos envia e fazemos somente o que Ele nos ordena. Aí podemos dizer como Paulo disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se é Cristo que vive e eu estou morta, então é Ele que decide tudo, porque morto não é capaz de decidir coisa alguma. No verso 6, aquele homem disse a Ezequiel: viste, filho do homem? Viste o quê? A resposta é: esse é o ponto que eu quero que vocês cheguem. Quero que se aprofundem em sua busca ao Senhor, até que vocês estejam nadando em águas profundas. Depois aquele homem tornou a trazer Ezequiel às margens do ribeiro, e ele viu ali uma grande abundância de árvores, de uma e da outra margem.
O verso 8 diz que aquelas águas saem para a região oriental, descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. O mar aqui simboliza o mundo. Na Bíblia, o mar simboliza muitos povos. E aqui diz que aquelas águas são levadas ao mar e sararão suas águas. O rio de Deus, ou seja, o Evangelho, as boas novas da salvação, é levado ao mundo pela Igreja do Senhor Jesus Cristo. E essas águas, que também simbolizam o Espírito Santo de Deus, sararão o mar. Então acontecerá que toda criatura vivente que estiver por onde passar essas águas viverá. As águas do Espírito que convencem o homem da justiça, do pecado e do juízo, preparará os corações e haverá muitíssimo peixes. E como disse Jesus, nós, os pescadores de homens, faremos uma grande pesca de almas para o reino de Deus. Verso 12. E junto ao ribeiro, à sua margem de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvores que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá o seu fruto, porque suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimentos, e a sua folha de remédio. Essas águas aqui, outra vez, simboliza o povo de Deus. Vamos ler o que está escrito em Salmos 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Daremos o nosso fruto no tempo certo, não importa a circunstância que estivermos atravessando. As nossas folhas não cairão, porque estamos plantados junto ao rio de Deus. E não há quem possa nos arrancar de lá. Esse grande povo terá sempre para oferecer o alimento fresco, o pão da vida, a palavra de Deus, àqueles que estão famintos. Em seus lábios também trarão uma palavra de cura e vida para aqueles que estão em aflição. Essa é a missão dos filhos de Deus. O Senhor Jesus disse em João 15 que nos escolheu e nos nomeou para irmos e darmos frutos. Disse também que, se estivermos nele e ele em nós, daremos muitos frutos. Devemos então entrar nesse rio e nos aprofundar nessas águas. Quando estivermos nadando em águas profundas, ele estará em nós, porque seu Espírito habita em nós, e nós estaremos nele, por estarmos submersos em seu rio. As águas do Espírito Santo de Deus estarão dentro de nós e nos circundando. Aí então daremos muitos frutos. No verso 11 aqui do nosso texto diz: mas os seus charcos e os seus pântanos não sararão, serão deixados para sal. A Igreja do Senhor Jesus Cristo é o sal da terra e a luz do mundo.
Sem a igreja e o mover do Espírito Santo nesse lugar, o mundo seria bem pior do que vemos hoje. Mas o Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja na terra. A igreja não se curva diante do sistema desse mundo. Como os 3 amigos de Daniel não se curvaram diante da estátua que Nabucodonosor ergueu em sua própria glória, a igreja do Senhor Jesus também não se dobra diante do sistema desse mundo. Leis absurdas e antibíblicas são aprovadas pelos governantes. O mundo inteiro se prostra, a igreja permanece de pé. Leis que legalizam o aborto, o mundo se prostra e aplaude. A igreja está de pé. Leis que legalizam perversão sexual, o mundo se prostra e acha normal e moderno. A igreja permanece de pé. Somos o sal desta terra. Andamos na contramão do mundo. Às vezes colidimos de frente com o sistema e nos ferimos, mas a igreja não se prostra. A igreja passou por momentos sombrios, mas se reergueu e está sendo restaurada a cada dia. Somos o sal da terra, não nos prostramos. A igreja está de pé e permanecerá de pé até o retorno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.